Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por essa noite que chegou. Obrigado pela palavra de ontem, pelo pastor Peter. Tão de longe, mas tão de perto, tem abençoado nossa vida, Senhor. Obrigado pelo pastor Ricardo que veio hoje, que trouxe uma palavra confrontadora, em que nos desafiou, Senhor, a deixarmos o Senhor operar nas nossas dores e a corrigir os nossos defeitos, ó Pai. Nós estamos iniciando essa noite, ó Pai, entendendo que precisamos do outro, mas também precisamos, Senhor Deus, manter um limite nessa aproximação, Senhor. Que o Senhor nos ajude. Não queremos ferir ninguém, nem queremos ser feridos, mas precisamos muito uns dos outros. O Senhor nos ensina isso na Tua palavra, Senhor. O Senhor é Deus que nos ensina a perdoar, ó Deus que nos ensina a amar, um Deus que ensina a suportar em amor. Ó Pai, nos ajuda a sermos mutuamente colaboradores do Teu processo. Nós agradecemos pelos irmãos que vieram, os irmãos de perto, os irmãos de longe. Nós te agradecemos, ó Deus, pela nossa igreja, pelos irmãos que nos visitam, que viram a comunicação e estão aqui. Deus, que o ato dos teus servos não seja dispensado, Senhor. Que eles, pelo ato de fé, de vir e querer aprender, de querer entender, recebam aquilo que eles vieram buscar, Senhor. Te pedimos nessa noite, pela vida do pastor Pedro mais uma vez. Eu sei que o Senhor tem falado com o teu servo e já o orientou e tem falado no seu coração. Fala aos nossos, Senhor, através da vida deles, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém. Vamos para a carta aos Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Vamos ler. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês poderão conhecer a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Vamos orar, queridos. Senhor, nos ajude, que o Teu Espírito esteja nos direcionando para que possamos fazer uma triagem adequada do que devemos compartilhar. Que Tu estejas ministrando, Senhor, a nossa mente e ao coração para que estejam abertos para a Tua palavra, para a Tua voz. E que esse momento, Senhor, seja um momento de edificação, seja um momento de transformação na nossa vida. E que assim Tua graça se faça de modo especial presente. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Queridos, eu pretendia ler um outro texto que seria uma parte do capítulo 49 de Gênesis, que é o momento em que Jacó, já idoso, né, e já bem próximo do seu falecimento, ele reúne todos os filhos e ele começa a profetizar para os filhos, né? Ele começa falando da linhagem de cada filho, o que iria acontecer com eles, e então todos aqueles patriarcas, né, que se tornaram depois os líderes das 12 tribos de Israel, eles receberiam a palavra do pai, que estaria já para falecer, e eles então se conduziriam conforme aquelas orientações que o pai lhes repassaria. Mas
eu estava orando, eu achei que era mais adequado, diante do que nós estamos falando aqui, né, diante do nosso tema, que seria mais adequado a gente meditar a partir desse texto de Romanos. Porque eu não vou tratar do texto ponto a ponto, que geralmente é o que se chama de uma pregação textual. Então, não vou falar como rotineiramente eu faço, né? E prefiro fazer assim, mas eu quero só tomar como base, e observe que a palavra que eu vou tomar como base é apenas uma palavra, né? Aqui em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, quando ele diz, o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para compreenderes qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, essas palavras em português, elas não têm tanto impacto para nós quanto no original, ou então em algumas outras versões mais antigas. Mas eu vou ajudar você a entender o que essa palavra que Paulo diz aqui, né, inspirado pelo Senhor, diz que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Não vou falar sobre renovação da mente, porque geralmente é um conceito muito bem explorado quando a gente usa esse texto, mas eu quero falar sobre essa palavra, eu quero dar ênfase a essa palavrinha, a palavra transformar. Nós estamos aqui em um contexto, estamos tendo aqui palestras, ministrações, e vamos falar sobre a oficina, aliás, estamos falando, né, sobre a oficina da alma. A palavra oficina, ela é derivada de ofício, e a gente sabe que oficina, há muitos tipos de oficina, mas todo mundo se lembra da oficina quando o carro dá um problema, né? E muitos só quando o carro dá problema, não fazem manutenção do carro. Na hora que o carro dá o prego, ele que se lembra, então, que existe uma oficina e ele tem que conduzir o carro até a oficina. Mas quando você leva o seu carro à oficina, você chega lá com um problema específico, o mecânico vai tratar daquele problema específico e então manda você de volta. Mas você vai descobrir que, se você tem um carro ou já teve, e quem pretende ter, fique avisado, você vai descobrir que você precisa recorrer várias vezes à oficina, ou para conserto ou para manutenção. Quem não leva o carro para a oficina para fazer a manutenção, com certeza fará mais consertos. E chega um momento que os consertos já não dão mais jeito, porque você já deixou o carro tão mal utilizado que ele já chegou a uma situação que não adianta mais levar para a oficina, porque não tem oficina que tenha jeito. Mas bem, o que é que isso tem a ver com o nosso tema? Essa questão de alma, de tratar da alma, de oficina da alma, como é que é isso? Queridos, assim como um carro, nós também somos seres fabricados. Você entende isso? Nós somos seres fabricados. Agora, há um grande problema. É que o seu carro, o fabricante, ele mandou, quando você comprou, ele mandou junto com o carro um manual. Vem um manual de manutenção, vem o manual das revisões e, dependendo da empresa, vem um manual também de funcionamento das coisas básicas. Mas, quando a gente transporta isso para a realidade humana, nós temos um problema sério. Nós temos um ser criado, nós temos um ser criador, mas nós não temos documento para manutenção, não temos livro de manutenção, de conserto, não temos. Algum de vocês aí,
na maternidade, recebeu já o livrinho, saiu lá do hospital com o guia, aqui está o manual do seu filho, do seu bebê, leve para casa e siga tudo que está aí, volte aqui no hospital para fazer as manutenções. Isso não existe, não é? Pois é. E por que não existe? Porque o ser humano é um ser tão complexo, que acima dele só tem Deus. Você entendeu isso? Acima dele só tem Deus. E aí, isso é uma dificuldade. O que é também uma bênção, né? Porque nós somos seres sobrenaturais, somos seres incomparáveis. Inclusive, a maioria dos cristãos comete o erro de achar que os anjos são maiores do que nós, são mais complexos do que nós. Não é verdade. Não é verdade. Os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não foram. Os únicos seres criados à imagem e semelhança de Deus somos nós, os homens. Ainda que às vezes a gente se pareça com o diabo, né? Mas somos nós, os homens, os únicos seres que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Agora, então nesse caso, como é que fica essa questão da manutenção? Como é que fica essa questão de levar para a oficina? Esse tema, ainda que com outras palavras, eles estão muito presentes na sociedade atual. Nós temos, e mais do que nunca, os mecânicos da alma, né? Nós temos o psicólogo, nós temos o psicanalista, nós temos o psiquiatra, nós temos também que estudam o comportamento do homem, né, dependendo do contexto, mas também nós temos os antropólogos e nós temos inúmeras ciências que estudam o homem, analisam o homem de todos os jeitos, de lado, de frente, para trás, por cima, por baixo. Você já foi no médico que o médico lhe pediu assim um monte de radiografia e aí você se deita lá na cama lá da máquina da radiografia e aquele homem que está ali orientando, ele diz, agora deite de lado, agora vá para o outro lado. Agora, eu fui, uns meses atrás, eu fui fazer uma ultrassonografia do abdômen, parte superior do abdômen. E eu passei por uma experiência que eu nunca tinha visto. O médico mandou deitar na maca. Ele pegou lá o aparelhozinho do ultrassom, começou a passar pelo meu corpo. E ele disse, agora eu viro de lado, viro para trás, viro de frente, viro para o outro lado. Agora para esse lado, para o lado de cá. Aí eu pensei, que exame é isso? Que foi a primeira vez que um médico me fez aqui fazer quase uma acrobacia em cima da cama, né, de exame, e eu fiquei, aí foi que eu me entendi. Aí ele chegou num ponto lá, quando ele passou o aparelhozinho, ele disse, você sabia que você tem um monte de pedrinha aqui na vesícula? Eu já fiz, acho que umas 15 ultrassonografias ao longo dos anos. Foi o único médico que viu as pedrinhas que tinha na minha vesícula. Mas por quê? Ele mesmo explicou, o pessoal só faz passar o aparelho assim, mas se não fizer como eu fiz, botar você de lado, de costas, de pé, deitado, jamais conseguiria ver isso aqui. E ele disse, dá para fazer uma pulseira, as pedrinhas que tem aqui na sua vesícula. Eu disse, maravilha, mas ainda mais uma, né? Eu descobri, irmãos, quando a gente chega nos 60, que o negócio complica, sabe? Complica. Eu nunca fui a tanto médico, cardiologista, urologista, agora tem que ter é tanto médico que eu disse, acho que eu vou tirar umas férias para poder fazer uma consulta. E observe que toda essa complexidade para tratar só da parte física do homem, só da parte física. Mas acontece que nós, como seres humanos, nós temos, além da parte física, né,
Nós temos contexto social, vida intelectual, vida emocional, vida psicológica, vida... A gente é, assim, um aglomerado de tanta coisa, e cada coisa é tão expansiva que você começa a pensar que não vai dar nunca para ajeitar o que precisa ser ajeitado. E, como eu já falei, principalmente depois que começa a ficar velho, né? Aí as coisas se agravam. O médico até ficou meio por acolá comigo, porque ele é um médico muito bom, né? Foi indicado por um outro. E o médico perguntou: você não foi ainda para um cardiologista, não? Eu disse: não, senhor. Aí ele olhou para mim como se eu fosse um ser de outro planeta. Não precisou. Eu vou ficar procurando doença? Não precisa procurar doença, elas procuram a gente. Principalmente depois que passam os tempos, né? Mas bem, gente. Então, olha, eu vou só aqui mencionar algumas particularidades do ser humano. O homem, o ser humano, é um ser social, é um ser familiar, é um ser genético, é um ser espiritual, é um ser emocional, é um ser psicológico, é um ser físico e intelectual, e se procurar ainda tem mais coisas aí. E aí eu tenho visto, se eu não estou enganado, esse movimento, ele começou aí a partir dos anos 60, ou seja, eu nasci em 61, então já fazem 60 anos que vem se propagando todos esses estudos sobre o ser humano, e a gente ainda não chegou a conhecer nada do homem, pelo menos no aspecto interior. E até o aspecto exterior, até o corpo, que é o mais simples, nós temos aí inúmeras ciências que analisam isso, que trabalham com isso, e ainda aparecem coisas que, depois de todo o conhecimento que o ser humano tem sobre o homem, ainda tem coisa que aparece que o pessoal não sabe de onde veio. Como é que é isso? Mas por que isso? E que sintoma é esse? Isso tem tratamento? Isso pode ser resolvido? Então a gente é um ser extremamente complexo. Extremamente complexo. Você concorda? Agora, como eu falei, dos anos 60 para cá, eu lembro bem que eu li um livro que tratava sobre isso. Esse livro foi editado em 1961, no ano em que eu nasci. E essa psicanalista, ela começa a analisar e começa a ser assim mais explorado e expandido essa questão de estudar o homem por dentro, estudar o ser interior. Nós temos um ser exterior, que é o corpo, e temos um ser interior. Para alguns que são favoráveis, vou aqui usar uma palavra aqui teológica, mas vocês vão entender. Alguns que são levados à tricotomia, pensam de um modo, e outros são mais levados para a dicotomia. O que é isso? É que algumas pessoas acham que nós somos corpo, alma e espírito. Outras pessoas dizem, outros estudiosos, teólogos dizem, que nós somos apenas um ser que envolve duas partes. O externo, que é o corpo, é o físico, e o interno, que é também chamado, Paulo até usa essa expressão no Novo Testamento, ele chama de homem interior. Lá em Romanos, quando ele está falando, orientando os irmãos, eles dizem, ainda, se bem que eu acho que essa frase ele usa na carta aos Coríntios. Ele diz, ainda que o nosso ser exterior se corrompa, o nosso interior se renova para a vida eterna. Então, isso aí é uma polêmica que não interessa. Mas esse estudo mais aprofundado do homem, do ser humano, ele vem acontecendo ao longo dos anos e ainda não se chegou a nenhuma conclusão. Nós conhecemos mais a respeito do espaço sideral
do que do ser humano por dentro. Quem ele é no seu interior. E é algo muito complexo. Por que é complexo? Porque é o único ser que é a imagem e semelhança de Deus. E se Deus é uma infinitude de complexidade, nós que fomos criados semelhante a eles, parecidos com ele, com certeza nós somos também complexos. Então não dá para você pegar esse ser complexo e você consertar em qualquer esquina, não. Você entendeu? Olha, anos atrás, tenho certeza que o irmão João aí é especialista nesse assunto, nós tínhamos um Fusquinha, que era um motor quase que inteiramente mecânico. Então tinha lá um negócio que queimava, um negócio que dava no prego e alguma coisa que falhava, e abria lá o capô, ia lá e enrolava um aramezinho que encontrou no chão e ligava a chave e o bicho pegava e ia embora. Agora você compra um carro que, se ele der prego, você tem que chamar o reboque, porque ele não sai mais do canto. Não tem o que você mexer, o que você fazer. Aí você chama o reboque leva para a oficina. E lá na oficina, ele tem que passar por toda uma análise de um computador para poder localizar quais os possíveis problemas. Você está entendendo como até as coisas estão se tornando tão complexas e o homem não está diferente? Porque o nosso nível de complexidade, ele se amplia a cada dia. Era tudo mais simples, mas agora, meus irmãos, é um negócio muito louco. Você trouxe ao mundo uma criança e ela está crescendo dentro da sua casa e de repente você descobre que você nunca soube quem ela é de fato. Algum pai aqui já passou por isso? Você de repente se depara que aquele ser que está dentro da sua casa, que dorme com você, que vive com você, chama papai e mamãe, aí você diz, eu não conheço esse menino. Será que fui eu que fiz? Não é verdade? E o desenvolvimento aí de tudo, tecnologia e tudo, está tornando tudo isso muito, muito mais complicado. E essa análise vem com o tempo tentando se aprimorar, mas quanto mais tempo passa, mais longe nós ficamos de entender o universo da natureza humana. Não, isso não é simples. E vocês vão já entender onde é que eu quero chegar. Gente, eu quero chegar ao seguinte ponto. Nós estamos vendo aí inúmeras ciências se propondo a entender essa máquina chamada ser humano. E começaram então a tentar tratar das coisas interiores desse ser. E ao fazermos isso, começamos a desenvolver, principalmente no contexto evangélico, nós acordamos, nós os religiosos, acordamos para um fato. O médico trata do corpo, o psicólogo, o psiquiatra trata lá da psique. As igrejas tratam do espiritual. E nenhum deles, os três juntos, não consegue ainda nos conduzir a uma caminhada sadia. Não, eu vou ser meio doido aqui, espero que vocês entendam. Nós não temos cura. Somos seres tão complexos, que não tem ninguém nesse mundo capacitado, habilitado para nos consertar. E a partir do momento da nossa fabricação, e o Senhor nos soltou em um ambiente extremamente favorável,
maravilhoso, que a gente chama o paraíso, mesmo estando nesse lugar, a gente não funcionou direito. Tivemos que ser expulsos antes de esculhambar o que estava lá e que Deus tinha criado e que Ele queria preservar. E aí, temos agora que passar por um processo de restauração, um processo aí de recuperação do ser, o ser como um todo. E nós, os cristãos, começamos a acordar. Por exemplo, os cientistas, eles viam o homem, esse ser tão complexo, como meramente carne e osso e sangue. Os religiosos, nós que estamos nas igrejas, começamos a entender que a gente tinha ou tem um espírito. Um espírito. Mas isso não resolveu o problema humano. A igreja não resolveu o problema humano. E aí agora nós estamos passando por uma outra fase. Nós estamos numa outra tentativa de consertar esse ser humano. E nós estamos desenvolvendo aí, a gente já vem aí desde os anos de 60 por aí, fazendo ou promovendo esses momentos de cura interior. E principalmente cura da alma. Por isso é que existem as oficinas da alma. Hoje a própria psicologia, as ciências de um modo geral, que tratam o homem como um ser interior e não apenas como um ser físico, o homem tem também uma composição imaterial. Então, a gente achava que tudo era Jesus, tudo Jesus resolvia. Então, irmãos, eu gostaria de alertar vocês para uma coisa. Talvez até seja uma experiência decepcionante para alguns, mas eu gostaria de ajudar vocês a entenderem uma coisa. Você é complexo demais para ser consertado no âmbito meramente humano. Que pena que os médicos falham tanto nisso, né? Porque não existe uma compatibilidade entre a ciência e a religião. Parece que são dois opostos e não deveriam ser. Deveriam ser complementares, não é? Deveriam ser complementares. Porque eu não sei se você já teve essa experiência, mas uma mulher de TPM parece muito com uma manifestação. E principalmente se você fizer raiva a ela. Mas, irmãos, vocês não acreditam nisso, mas tem hormônio que, se ele não tiver devidamente ajustado, ele pira você, que você não sabe nem como é que começou e como é que vai terminar. Então, nós somos esse ser infinitamente complexo. E só Deus pode tratar a gente e ajeitar a gente por dentro. Por que eu estou dizendo isso? Estou dando tanta ênfase nisso. Faz o quê? Quase meia hora que eu estou dizendo isso. Pelo seguinte, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas procuram soluções imediatistas e simplórias, e a gente acha que tudo é assim. E as coisas não acontecem assim. Todos nós buscamos receber uma oração que instantaneamente nos transforme em um outro ser que a gente não consegue ser. Aí o que a gente faz? Quando a gente se depara consigo mesmo e a gente começa a entender que a gente não é o ser que a gente gostaria até que fosse, mas não consegue ser. Não consegue ser. Aí é onde vem a intervenção divina. Mas essa intervenção divina
não é como aquela história do Cupido, que ele puxa uma flecha, entra no seu coração e você está instantaneamente apaixonado. Não acontece assim. A cura da alma é um processo, e um processo que vai durar a vida toda. Você nunca estará completamente curado nessa vida. Você entendeu? Nós os cristãos, principalmente nós os pentecostais, a gente fala muito dessa coisa de, assim, o céu. Ah, que o céu vai ser tudo perfeito, não vai ter nenhuma falha, nenhum erro, nenhuma. E essa é uma herança cristã que não é condizente com a realidade. Por quê? Porque quando nós formos para o céu, nós continuaremos sendo seres parecidos com Deus, mas nós não estaremos jamais no mesmo nível de Deus. A gente continua sendo ser humano, dependente do Senhor. Então, gente, nesse espaço, não existe uma fórmula mágica. Está entendendo? Eu estou vendo aí, Brasil afora, e não é só no Brasil esse movimento, isso acontece no mundo também, no exterior, de super obreiros que se consideram os mais ungidos espirituais do mundo, prometendo curas que nem eles podem realizar e nem sequer esses problemas existem para uma solução nesta vida. Por favor, eu estou tentando ajudar você a não ser levado por promessas mentirosas que não são realistas. Porque o ser humano, em razão da sua tão grande complexidade, você não pode transformá-lo ou restaurá-lo da noite para o dia. Na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, falando sobre essa experiência da caminhada cristã, ele diz assim: quando eu era criança, eu falava como criança, agia como criança. Estão lembrando desse texto? Aí ele diz: mas agora que sou homem, que sou adulto, eu penso de outra forma. Você está entendendo o que tem a ver com Romanos 12? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pois é esse processo que a gente precisa encarar como uma realidade e buscar. Não existe uma solução mágica. Existe um processo sobrenatural de Deus que ocorre nas circunstâncias de cada dia. E esses testes que nós fazemos, quando nós somos devidamente aprovados, nós progredimos para um patamar a mais. E nos tornamos seres mais humanos e mais espirituais. Espiritualidade não é uma bagagem que se recebe depois de uma oração, seja sua ou de alguém. A espiritualidade é um processo realizado única e exclusivamente pelo Espírito Santo, que com sua cooperação, com sua anuência, que ajuda você a ir cada vez mais se aproximando do objetivo que Deus almeja para a sua vida. Você entendeu? Por que eu tenho que lhe dizer isso? Porque enquanto você ficar nessa coisa de corre para um jardim de oração. Eu descobri uma mulher ali que, ora, eu descobri um pastor que dá uma oração e a gente cai. Eu descobri ali um pastor que, ora, a gente ri o dia todo. E aí eu descobri, e aí a gente sai atrás dos mágicos e que não resolvem nosso problema. Nós precisamos de um processo. Esse processo tem o seu momento, digamos assim, um momento sobrenatural. Tem momentos sobrenaturais.
que a gente sabe que algo aconteceu ou está acontecendo, que eu estou de algum modo tendo um encontro com o sobrenatural e que eu não consigo explicar o que está acontecendo, mas eu sei que está acontecendo algo dentro de mim. Isso acontece quando você está na igreja, isso acontece quando você adora a Deus, ou você canta um louvor, ou ouve um louvor. Isso pode acontecer na sua casa, enquanto você está varrendo a casa, e você liga lá o rádio, seja lá o que for, a radiola, e aí você começa a ouvir uma pregação ou um louvor a Deus, e naquele momento a porta para o sobrenatural se abre, e você começa a perceber, está começando a haver uma mudança em mim. E essa mudança quase sempre começa, o primeiro passozinho dessa mudança é quando, eu vou chamar assim do acordar. É quando você, de repente, você cai em si e você diz, eu preciso mudar. Eu quero mudar. E quando você diz isso para Deus, ainda que você não o conheça ainda, mas você chega para ele e diz, Deus, eu quero mudar. E eu sei que só o Senhor pode fazer essa mudança. Não tem outro especialista, não, no meu caso. Não é pastor, não é pastora, não é evangelista, seja lá quem for. Deus, é Deus, foi Ele que fabricou você. Só Ele sabe em que áreas você precisa ser consertada. Porque nesse processo, voltando aqui à informação aí científica de 1961, nesse processo as pessoas começaram a falar sobre cura da alma, sobre cura interior e passaram a usar métodos, processos que deveriam ser curativos, mas não curam, apenas lhe enganam, e principalmente algumas pessoas que querem que você passe por esse processo, mas cobram um preço. Você vai receber um envelope para dar uma oferta especial, porque se você não botar alguma coisa dentro desse envelope, Deus não vai poder fazer nada por você. Então nós temos aí 1001 propostas, 1001 indecências que estão querendo utilizar para que se torne um processo supostamente transformador, e você fica escravo daquele negócio, e você vai ver que no fundo, não mudou nada. Não mudou nada. Você pode até ter melhorado em algumas coisas, os seus comportamentos, mas transformação não aconteceu. Vou voltar para a palavra de Romanos 12, quando usa esse termo, transformação. Transformai-vos. É o seguinte, essa palavra transformar-se, lá no original, ela tem o seguinte sentido. Na verdade, essa palavra deveria ter sido traduzida não por transformação, mas por metamorfose. Certo? Metamorfose. Essa palavra é derivada, esse prefixo meta, significa para além, da ideia de transição ou de processo, e morfose tem a ver com forma, ok? Então, quando se usa a palavra transformação, significa que você vai sair de um estado ou de um lugar, estado aqui eu falo estado emocional, estado psicológico, estado espiritual, ou então vou usar outra palavra que eu acho que fica melhor e não causa confusão. Você sai de um estágio, de um determinado patamar espiritual, emocional, seja o que for, e você então é transportado para um outro lugar, que não é mais aquele seu lugar comum. Você agora está sendo levado para uma outra esfera, e é aquilo que a gente, de um modo bem simples, chama de tive uma experiência com Deus, certo? Você, falando literalmente, você foi metamorfoseado por Deus,
Tá certo? Você foi levado para um estado, para um estágio que você não tinha antes. E só o Espírito de Deus pode fazer isso com você. Não é médico, não é pseudomédico, não é nenhum mago da espiritualidade, não é jardim de oração. Pode até ser que Deus faça isso acontecer ou começar no jardim de oração, mas não foi um jardim de oração. Porque eu conheço gente aí que já rodou tudo que é jardim de oração e continua a mesma porcaria. Não mudou em nada. Não é experiência denominacional, não é eclesiástica, porque eu conheço gente que vive de tudo que é igreja. Cada vez que aparece uma igreja nova, ele vai para a igreja nova tentando achar uma experiência nova, mas ele continua do mesmo jeito, com seus conflitos, com seus pecados, com suas crises, com as suas incongruências, com as suas incoerências. Ele não consegue ser um ser humano ajustado e tampouco espiritual, porque só o Espírito de Deus, que é o fabricante, aquele que fabricou você, só ele sabe aonde ele vai mexer para consertar aquilo, e não dá para você ser consertado de uma vez. Eu não estou falando isso para lhe desanimar. Você talvez esteja sentindo assim, puxa vida, eu esperava tanto que nesse encontro, nesse momento, eu passasse assim por uma experiência sobrenatural, que eu fosse me tremer todinho e chorar sem querer, e eu ia cair no chão, ia me espernear, e aí quando eu me levantasse, eu já era uma outra pessoa. Eu não sei que seria bom se fosse assim, mas eu digo para você, não é assim. Pode ser assim, às vezes, no processo de uma certa etapa, mas não é sempre assim. Não é sempre assim. Você precisa, que é uma palavra também que usamos muito, e às vezes sem entender o sentido adequado, você precisa caminhar com Deus para você poder desfrutar desta transformação divina. Esse caminhar com Deus você vai com ele para um canto, vai com ele para a sua casa, vai com ele para o seu colégio, você vai com ele para a igreja, você vai com ele para a praia. Então, e à medida que vocês dois andam juntos, ele vai fazendo milagre. Sabe por quê? Porque a coisa mais importante nesse processo é você reconhecer quem você é, em que estágio você se encontra. Se você não consegue sequer discernir o estágio em que você se encontra, você não tem nem motivação, né? Você chegou no seu carro, levou para a oficina, chegou lá no mecânico, falou com ele, rapaz, esse carro está com um problema. E aí o mecânico não sabe qual é o problema, você também não descobre, mexe uma coisa, não resolve, mexe em outra, e você passa meses da oficina para casa, da oficina para casa, aí o carro não presta do mesmo jeito, aí você diz, eu vou me livrar desse bicho, vou passar para um outro otário. Né? Aí você vende um carro com defeito, dizendo que ele está bom. Já mostra que Jesus não fez nada na sua vida, né? Porque você está enganando os outros. O que significa quando a gente diz, vou passar esse carro para frente? Você não diz isso quando está com um carro maravilhoso. Você diz isso quando você descobre que o carro está todo esculhambado, aí você diz, eu vou passar essa desgraça para um outro besta. Mas isso é desonesto, viu? Vocês crentes têm esse negócio de enganar os outros. Vende o carro como se estivesse bom. Eu duvido que você tenha coragem de dizer, isso mostra se Jesus realmente está mudando você ou não. Não é quantas vezes você caiu na igreja ou falou em línguas. A questão é
uma transformação no seu caráter, na sua essência, no eu de dentro. Entendeu? Aí você diz, rapaz, eu estou querendo um crente. Eu vou explicar um crente pensando, né? Um crente está com um carro ruim, cheio de defeito, de problema. Aí ele diz, rapaz, esse carro está todo esculhambado e não dá mais não. Não quero mais ficar com esse carro não. Eu vou vender. Vou levar na oficina, ajeitar ele e vender para outro. É isso que a gente faz? Não. O que a gente faz é, a expressão do pessoal que trabalha com isso, vamos maquiar esse bicho e passar para frente. Aí, depois que o cara comprou o carro, lá na frente, ele está jogando praga em você. Não é? Você não avisou que o carro tinha problema e nem consertou os problemas. Isso aí é transformação. Porque essa experiência de transformação, ela tem que atingir todas as áreas, todas as esferas da sua vida. Paulo diz isso de um modo bem simples. Escrevendo uma das cartas, ele diz, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Vocês entenderam o que é levar sua vida para a oficina da alma? Quem pensou nisso nem sabe que esse processo está muito bem indicado lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, o Senhor, quando estava querendo preparar um dos seus servos, o Senhor escolheu a ele para profeta, mas o Senhor sabia que ele tinha um bocado de defeito e que tinha que ser consertado, pelo menos algumas coisas, né? Porque ninguém é consertado no mesmo dia, nem da noite para o dia. Todos nós temos que passar por um processo de conserto. Aí o Senhor chegou para o profeta, ele queria usar poderosamente aquele profeta, ele tinha um negócio complicado pela frente, do jeito que ele estava desarrumado, desajeitado. Ele só ia ter derrota, porque quando você decide servir a Deus ou fazer a obra de Deus, você vai se deparar com tudo que é hoste de demônio, que não quer que você melhore, não quer que você mude e não quer que você se torne habilitado para destruir as obras das trevas. Aí o Senhor, quando viu que aquele servo dele ainda tinha que passar por um processo de tratamento, o Senhor disse para ele, vai para a oficina. Vocês já leram esse texto? Não? O Senhor disse para o profeta, vai para a oficina. Não? Eu vou dizer para você como é que está escrito, com outra frase. Desce lá para a casa do oleiro. Você entendeu? Desce lá para a casa do oleiro e vai ver como é que ele faz o vaso. Porque o Senhor diz, eu quero fazer de você um vaso, mas você tem que saber o que significa ser vaso. Eu vejo os irmãos cantando, pedindo, implorando. Senhor, me usa, faz de mim um vaso. Desce lá, vai para a casa do cara que fabrica vaso para tu ver como é que se faz vaso. Você roda, ficou mal feito, quebra, começa de novo, começa a rodar de novo para tirar as impurezas. Enquanto o vaso gira, o Senhor vai passando. Você já se sentiu assim, girando? Deus gosta desse negócio de botar a gente para girar, sabe? Assim como fez com o povo de Israel no deserto, que eles passaram só 40 anos rodando no deserto. E como não prestava mesmo, o Senhor disse, tem jeito não, matou tudinho. Lá no deserto. Então você vai para a oficina, ou você vai antecipadamente para o céu ou para o inferno. Depende do seu estado. Porque tem vaso que ainda dá para reutilizar. Mas tem outros que o Senhor diz, aí não tem mais jeito não. Igual aquela figueira que o Senhor viu, né? Chegou lá, olhou para o
sítio e disse: o que é que faz aquela figueira ali que eu já vim aqui outras vezes e até agora não vi fruto nenhum? Arranque pela raiz e jogue no fogo. Aí tinha um pastor, né, lá perto. Aí o pastor disse: não, senhor, faça isso agora não com ele. Deixa eu adubar, deixa eu ajeitar. Vocês têm um problema sério com o pastor, né? Principalmente o pastor chato, que lhe diz a verdade. Não é? Mas olha, quando o Senhor deixa um pastor falar para lhe dizer a verdade, é a última chance, talvez, que ele, o Senhor, está lhe dando. Porque se ele não consegue ver fruto em você, vai ser cortado e vai ser lançado no fogo. Isso está muito claro. Então aquele homem disse: Senhor, deixa eu adubar, deixa eu ajeitar. Se daqui a um ano o senhor vier, não tiver jeito mesmo, aí tudo bem, eu corto. Então, queridos, essa oficina de Deus é um processo que tem que começar. E você só pode começar quando tem a consciência de que você não é essa maravilha toda que você pensa que é e que às vezes as pessoas até dizem que você é. Tem um texto, acho muito interessante, em Provérbios, que diz assim: um homem é testado pelos elogios que recebe. Quando eu entendi bem esse texto, eu passei a ter medo disso, sabe? Tem uma época, assim, principalmente no ministério, a gente é novo, que a coisa que a gente mais deseja é quando a gente termina de pregar, então os irmãos com aquele sorriso: pastor, foi uma bênção, pastor. Foi uma bênção, pastor. E aí a gente se enche, e a gente fica assim com o peito inchado, todo feliz, que Deus me usou. Mas no dia que você deixa de ser criança e você amadurece, você termina de pregar, um irmão: pastor, foi uma bênção, olha, mudou minha vida. Aí você por dentro fica dizendo: Senhor, me tenha misericórdia de mim. Quem sou eu? Quem sou eu? Isso é processo de amadurecimento. As crianças se acham, os anciões se humilham. Se humilham. Isso é processo de Deus na nossa vida. Mas, cutucando mais na ferida, nós trazemos aí das nossas origens, das origens dos nossos pais, dos nossos avós, porque nós temos culturas e heranças, né? Até ajudar você a diferenciar, porque se você pegar um dicionário, vai às vezes embola a sua cabeça, porque você vai ver que os dois termos são intercambiáveis, né? Eles podem ser usados com o mesmo sentido. Herança é aquilo que veio lá do seu pai, da sua mãe, do seu avó. Cultura é aquilo que você mesmo adaptou, você mesmo sistematizou e você conciliou com seu modo de pensar, seu modo de viver, de acordo com aquilo que você almeja em termos de propósito de vida. Mas essas duas coisas são muito presentes na nossa vida, né? Isso tem interferência do meio, do ambiente social, tem interferência moral, interferência religiosa, é um monte de interferências para que a gente chegue a uma herança e uma cultura. A cultura, ela envolve a iniciativa nossa de aprimoramento. A herança é aquilo que a gente já recebeu de mão beijada. Nós temos hoje uma juventude que despreza as heranças e cultua o que é ruim, o que não leva a nada. Consequentemente, esse pessoal também acaba não tendo coisa boa para passar, né? Às vezes a gente tem que negar uma herança para poder a herança que a gente vai deixar tenha valor eterno. Às vezes você tem que rejeitar a herança do seu pai
e você tem que cultivar coisas boas para que você possa deixar uma herança boa para os seus filhos. E aí a gente vai se aperfeiçoando e a gente vai melhorando no âmbito social, né? A gente vai crescendo. Mas na espiritualidade também funciona desse modo. Tá bem? Agora, voltando aqui à figura do carro, como é que eu sei quais são os meus defeitos? Os defeitos que eu preciso tratar, que eu preciso aprimorar, que eu preciso resolver. Primeiro, nós temos um manual. Graças a Deus, o nosso fabricante, ele não nos deixou às cegas. Tem um manual. Aqui ele. Esse é o manual. A gente chama esse manual de livro de Deus. Mas eu vou lhe dar uma outra expressão, outro nome para esse livro. Certo? Livro para os homens. Esse livro não interessa para Deus, não. Foi Deus que o fez, mas quem precisa ler esse livro, conhecê-lo, é você. É você. E nossa primeira dificuldade é que nós temos uma caminhada até mesmo cultural, porque quem tem um pouquinho de conhecimento vai saber que o quanto foi milagrosa a chegada desse livro até nós. Você não tem ideia. Esse livro está agora aqui na minha mão, ou na sua mão. Então, esse livro que é tão essencial é o guia. Você vai ler e você vai perceber, poxa, eu estou com tem uma lâmpadazinha aqui que está queimada. Está queimada. E você tem que fazer a troca, você não pode andar com ela queimada, vai ter um problema, vai ter um acidente. Aí você tem que fazer a troca. Aí você vai fazer a troca aonde? Em qualquer lugar. No seu quarto, na sua igreja, na sala do pastor. É lá onde você vai receber o atendimento para que você possa consertar essa área da sua vida. Certo? Você vai receber orientação para fazer aquela mudança. Porque pastor não muda a vida de ninguém. O pastor pode nos ajudar a perceber que a nossa vida precisa mudar. E também vai nos ajudar sobre o que eu faço para mudar. Então o pastor lhe orienta. Mas quem é que vai fazer o serviço? É o fabricante. É o Espírito. É o Senhor. Eu estou conseguindo lhe ajudar a entender que você não pode esperar uma solução mágica depois de uma reza forte, seja quem for, o obreiro que ore por você, o servo de Deus que ore por você. Tem que haver da sua parte essa decisão de mudar. A gente, quando quer, tem tanta dificuldade para mudar a si mesmo, e a gente tem uma mania de querer mudar os outros. Mas o apóstolo Paulo, que sabia como as coisas funcionavam, ele diz na carta aos Coríntios, que a gente só pensa nisso na hora da ceia, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse processo de exame, ele tem que ser feito todos os dias. Quando eu entro no meu carro, indo para casa ou vindo de casa, eu entro, eu ligo, eu já estou observando. Espera aí, tem algum barulho estranho? Algum barulho diferente? O carro... Eu estou apertando o pé e o carro não anda, o carro está travado, ou parece que as rodas estão quadradas, o carro se treme todo. O que está havendo? Então, quando você percebe esses indícios, você já chega à conclusão. Tem algum problema nesse carro e eu tenho que levar para o local certo para resolver isso. Então, queridos, vou aproveitar e dar um alerta para vocês.
tenham cuidado, porque hoje nós estamos vivendo uma realidade nas oficinas, que tem um pessoal que faz um serviço rápido e barato, certo? Você chega lá na oficina, alguém passa uma fita vermelha no seu carro, alguém dá uma volta no quarteirão com o seu carro e depois diz, glória a Deus, está tudo bem, vá para casa. Mas uma fita vermelha não ajeita o motor. Você entendeu? E infelizmente nós estamos na nossa cidade de Fortaleza nos enchendo cada vez mais de oficinas que lava o carro, limpa o carro, dá um polimento, fica brilhoso, fica uma beleza, fica lindo, mas continua sem prestar. Os problemas do motor continuam os mesmos. E tem uma hora que vai bater o motor. Você está entendendo a associação, não está? Então, cuidado com as oficinas para onde você vai levar seu carro. Então, queridos, eu quero que você comece a entender que existe uma obra sobrenatural que é necessária na sua vida. E somente uma obra sobrenatural pode transformar você, que é um ser tão complexo, muito parecido com Deus. Então, só algo vindo de Deus mesmo para resolver seu caso. Mas os homens aí estão pelo meio do mundo oferecendo um bocado de solução. Pagou? Eles lhe oferecem qualquer coisa. Você paga e ele dá um para-choque novo, bota um para-brisa novo, ele ajeita o retrovisor, mas o motor continua sem prestar. E isso não adianta. Vai chegar o dia que seu carrinho vai parar na sucata. Vai parar na sucata. Porque você não tratou os problemas reais. A outra coisa que eu quero ajudar, eu estou fazendo aqui uma conclusão para chegar a um fechamento. A outra coisa que eu quero ajudar você e conscientizar você é o seguinte: não acredite em soluções mágicas. Gente, se você pegar aí na internet, tem aí irmãos e irmãs oferecendo oração milagrosa, R$500. E se você quiser com profecia, tem a oração comum. Se você quiser com profecia, tem o combo, né? Que vai junto a oração, a profecia e a bênção apostólica. Aí você paga o dobro. Vocês pensam que eu estou inventando ou exagerando? Sério, gente, assim mesmo, exatamente como eu estou lhe dizendo. A irmã lá do outro lado da linha diz: você quer só uma orientação ou você quer uma profecia também? É desse jeito. Aí o preço varia, de acordo com a oferta. Mas essas oficinas não melhoram em nada seu carrinho. Ele vai para o monturo um dia. Então, coloque-se nas mãos de Deus, porque é a única pessoa que pode realmente transformar a sua vida. E você tem que dar o tempo suficiente, necessário, para que o especialista, o mecânico, possa fazer o serviço direitinho. Se você chegar numa oficina e disser: meu carro está com problema, mas eu dependo dele para trabalhar, e abra aí e veja, mas eu quero ele pronto 13h. Mas acontece que tem serviço que não dá para ser feito em 2, 3 horas. Tem coisas que a gente só vai mudar lá para o final da vida. Gente, eu tenho 60 anos e às vezes eu olho assim para trás e eu fico vendo as besteiras que eu fazia quando era mais novo. 60 anos, desses 60, 41 é de caminhada com Deus.
porque me converti com 19, 41. Às vezes eu fico pensando, Senhor, eu ainda estou fazendo besteira que eu fazia quando nem te conhecia. Isso já aconteceu com você? Para assim fazer essa análise e a gente se decepciona com a gente mesmo, não é? Bem, quem quer levar Deus a sério, né? Porque quem não quer levar Deus a sério não está nem aí, tanto faz. O importante é que ele tem uma promessa que vai para o céu, ainda que seja falsa. E ele está indo frequentemente na oficina. Lá é tudo legal, é tudo maravilhoso, tem até um cafezinho que você toma. Mas conserto de vida você não encontra lá. E aí eu fico pensando, Senhor, 60. Com 8 anos, se eu não estou enganado, Salomão já era rei. E eu já tenho 60. E ainda faço besteira que eu pensava que jamais faria. Rapaz, aí eu fico pensando, Senhor, me dê a chance de pelo menos consertar as besteiras que eu fiz durante esses 40 anos aí que já passaram. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu nasci burro, mas não me deixe morrer burro, não. Porque sabe que, como diz a palavra do Senhor, a gente já nasce com a marca do pecado, né? A gente nasce já contaminado. E você terminar a vida depois de 40 anos, 60 anos, e você não melhorou em nada. Aquela repreensão que o apóstolo Paulo fala para a igreja dos Hebreus, Paulo diz, olha, na verdade, pelo tempo transcorrido, vocês já deveriam estar comendo comida sólida. Mas eu nem posso oferecer comida sólida para vocês. Eu sou obrigado a dar ainda para vocês leitinho espiritual, porque vocês não estão preparados para comida sólida. Vergonha, não? Que vergonha. Eu fico assim, Senhor, eu vejo jovem aí com 25 anos, 30 anos, que já fizeram tanta coisa maravilhosa para ti, Senhor. Eu ainda estou assim no meio do caminho. E meus queridos, se nós queremos realmente uma alma sarada, nós temos que decidir iniciar o processo. Iniciar o processo. Agora tem uma coisa importante nesse processo. Paulo, ele usou a seguinte frase para ministrar a igreja do Novo Testamento. Ele diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Essa é a responsabilidade de um líder. E hoje nós estamos aí com centenas de igrejas lideradas por gente que não presta nem para ser novo convertido. Pastores, falsos profetas, falsos evangelistas, e aí vai. Falsos mestres. E Paulo, ele diz assim, e tem gente que fica enrolando para mudar o sentido desse texto. É exatamente isso. Paulo está dizendo, você quer fazer a coisa certa? Pois me observe minha vida. Veja como é que eu faço. E imite. Os pastores têm que voltar a ser referencial. Se as pessoas conhecerem sua vida, observarem sua vida, e elas chegarem à conclusão que não vale a pena imitar você, sai do ministério e vá vender banana. Porque liderança é exemplo, é modelo. Seus filhos conseguem ver em você alguma coisa boa, ele consegue ver compatibilidade entre o que você faz e o que você diz. Isso é liderança.
Então, nesse processo de transformação, de cura da nossa alma, é um processo em que a gente imita aqueles que conseguiram antes do que nós. Mas nós vivemos uma sociedade que Satanás implantou o seguinte raciocínio: eu não tenho que imitar ninguém, eu quero ter minhas próprias experiências. Sabe o que acontece? Os bons modelos acabam perdendo o valor, porque quem deveria imitá-los acha que não precisa. Entenderam? Então, com isso, Satanás está roubando de nós a chance de melhorarmos, e a gente tem um referencial, porque é difícil para a gente dizer assim, ou alguém dizer assim, ou mesmo a gente dizer assim: eu estou vendo Jesus, estou vendo como ele é e o que ele faz, então eu vou fazer do mesmo jeito. Quando Filipe e alguns outros apóstolos, antes de serem todos arrebanhados por Jesus para se tornarem os principais líderes da igreja, Filipe, quando se encontrou com Jesus, ele fez uma pergunta, se bem que agora estou em dúvida que eu troco os nomes, foi Filipe mesmo, mas um dos apóstolos foi e perguntou: Senhor, aonde tu moras? Jesus não disse: deixa eu passar aqui o zap, eu passo no teu zap aí, dá um papel aí que eu anoto. Sabe o que ele disse? Vem e vê. Entendeu? Vem e vê. Então, se você não tem nada que alguém possa ver e possa imitar em você, você não pode ser líder de jeito nenhum. Você é um líder indigno. E falamos de todos os níveis de liderança, né? Todos os níveis de liderança. Existe a liderança familiar. Será que seus filhos poderiam olhar para você e dizer assim: quando eu crescer eu quero ser como o papai, eu quero ser como a mamãe? Ainda que saibam a verdade, que também nós somos homens limitados. Nós não somos perfeitos. Ainda não. Mas nós vamos trilhar esse caminho, vamos perseguir esse propósito até que a gente chegue lá, custe o que custar. Entenderam? Nós estamos com um nível baixíssimo de liderança. Baixíssimo. Líderes que mentem, líderes que enganam, líderes que compram e não pagam, líderes que prometem e não cumprem, líderes infiéis com as esposas, líderes infiéis com os filhos, líderes que não lideram. Irmãos, nós temos movimentos no Brasil maravilhosos de cura interior e outros mais. Maravilhoso, só que custa caro, viu? Custa caro. Eu prefiro de Jesus, porque é de graça. Mas temos aí várias instituições, até no meio do Brasil afora aí, para tratar só de pastores. Porque é uma classe tão necessitada de ser curada e santa como qualquer um de vocês. A única diferença entre o seu líder e você é que ele está adiantado. Ele está à frente de você. Porque se ele não tiver pelo menos igual a você, não presta para liderar. Ele tem que estar à frente. Então, irmãos, nós temos que considerar essas coisas.
Não adianta procurar uma mágica de cura espiritual. Você tem que olhar no manual, ler bem direitinho, para saber como funciona você, o projeto de Deus, a máquina de Deus, a criação de Deus. Você tem que se conhecer. E você tem que assumir aquilo que está com problema. E você tem que ter coragem de ir lá na oficina, ou lá na casa do oleiro, e pedir: Senhor, faz de novo, me ajeita, me conserta, me transforma. E à medida que você anda com o Senhor, você olha para Ele e você diz: o Senhor é assim, eu vou ser assim também. Você vai mudando. Agora, principalmente quando a gente é novo decidido, não tem aquela intimidade com Deus, aquela experiência de conversar, de ouvir a voz de Deus. Aí, o que você faz? Imita alguém mais experiente. Quando eu crescer, eu quero ser como aquele irmão ali. Eu quero ter experiências com Deus do jeito que aquela irmã ali tem. Você entendeu? Tem que ser despertado esse anseio no seu coração. Senão você não passará de ser o que você já é. Nada. Que até você está decepcionado com você mesmo. E decepciona. A gente olha dias e dias para a nossa vida, não vê sair do canto. Muita gente desiste de continuar tentando por causa disso. E aí? Peça um milagre. Clame a Deus. Clame a Deus. Procurem outros homens e mulheres. Olhe para a vida deles. E comece a trabalhar, se esforçar, se dedicar para você ser aperfeiçoado. Pastor, quer dizer que para ser salvo precisa esforço? Não. Mas para ser santo? Sim. Tem um preço a pagar. E não é barato. Porque Jesus disse: se a tua mão te fizer tropeçar, corta. Se teu olho te faz tropeçar, arranca. Porque é melhor você entrar na eternidade sem uma mão do que tendo as duas e parar no fogo do inferno. Não são palavras minhas, são as palavras de Jesus. Há um preço e você precisa pagar o preço. Se você quer o melhor de Deus, você paga o preço. Tem gente querendo ter o melhor de Deus, esperando que o pastor pague o preço por ele. Cada um tem o seu próprio custo para se tornar uma pessoa que agrade a Deus e glorifique o nome dele. Cada um tem que cavar o seu próprio poço. Cada um tem que fazer isso. Amém? Você quer que eu ore por você? É o seguinte, vou explicar bem clarinho sobre o que vamos orar. Você, depois de ouvir tudo isso, hoje é o último dia, né, desse nosso evento, né? Começou ontem, hoje é o último dia. Você quer dizer agora para o Senhor: ó Senhor, eu preciso de Ti e eu sei que o Senhor é a única chance que eu tenho de mudar. A única. Mas eu quero mudar. Eu quero mudar. E eu estou disposto a fazer o que for preciso para que eu possa me tornar mais parecido contigo. E isso não vai acontecer aqui, quando eu fizer uma oração mágica por você. Você está tomando a sua decisão de iniciar o processo
e permanecer firme nesse processo até que o Senhor venha. Amém? Para concluir, vou só contar uma história. Eu tinha um casal, eram muito amigos, e aí essa menina teve um problema sério, apareceu lá um problemão, suspeitavam os médicos que era câncer. Ela estava no hospital para fazer uma cirurgia e ela já estava tão debilitada que a possibilidade dela escapar era muito pequena mesmo. E aí eu, que os conhecia, estava lá com eles e eu pedi ao Senhor: Senhor, não deixe que ela vá embora agora. Não a leve agora, Senhor. Porque ela não está preparada para ir. Dê tempo para ela ajeitar as coisas. Foi essa a minha oração. Senhor, dê tempo para ela ajeitar a vida dela. Irmãos, nós não sabemos quando vamos ou quando o Senhor vem nos buscar, não tem data marcada, mas a gente tem que estar dia a dia se tornando mais habilitado para ir morar com Ele. Não basta ser crente, não basta ser batizado, não basta frequentar uma igreja, não basta ler uma Bíblia que não se torna real no seu dia a dia. Nós temos que sair desse faz de conta e levar a sério as coisas de Deus. Se você quer tomar essa decisão agora, eu quero dizer: Senhor, a partir de agora, eu nunca levei a sério, mas a partir de agora é sério. Ou então você diga: Senhor, eu tenho levado a sério, mas eu sei que eu preciso muito mais, muito mais. E se você quer dizer isso para o Senhor e quer que eu ore por você, venha para cá, porque eu não vou ir não. É você que tem que vir. Vamos orar, queridos. Pai amado, toma nas tuas mãos cada irmão e irmã cuja vida é tão preciosa aos teus olhos, e responde agora, Senhor, ao anseio do coração do teu povo. Visita agora, meu Senhor. Eu sei que possivelmente não há de ser o final da obra, mas que seja uma decisão de iniciar esta obra e permanecer neste processo de transformação que só o teu Espírito pode realizar. Temos, meu Senhor, corpo doente, almas doentes, espíritos doentes. Às vezes, Senhor, há tanta enfermidade sobre nós, mas que tu estejas agora estendendo a tua mão de cura, o teu poder restaurador sobre a vida de cada um destes irmãos e irmãs, e que tu coloques, meu Senhor, em cada coração o desejo como nunca antes, o desejo de buscar a tua presença, de pagar o preço diante de ti, para que nós nos tornemos como tu queres. Santifica-nos, meu Deus. Visita-nos, meu Deus, e assim cumpre o teu propósito. Senhor, que não seja jamais em vão a vinda destes irmãos e irmãs até aqui. Alguns passos, meu Senhor, mas que seja apenas o início de toda uma caminhada contigo em intimidade, zelo. Que haja, meu Senhor, vitória sobre todo o pecado, uma vitória que só tu podes nos conceder. Faz a tua obra e cumpre o teu propósito. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos.